Como é a imigração na Itália? Toda vez que a gente faz uma viagem internacional, dá aquele friozinho na barriga de como que vai ser o processo no aeroporto, na imigração, quais documentos eu preciso apresentar, o que vão me perguntar, quais são os valores financeiros que eu preciso levar para comprovar os meus recursos, enfim, todos esses pontos eu vou tratar no vídeo de hoje. Para quem vai também visitar amigos, família, precisa de carta convite, não precisa, enfim, eu vou mostrar as fontes oficiais do que de fato você precisa levar para entrar na Itália. Se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender todo o processo de imigração na Itália. O primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é que todos os documentos e informações que eu falar aqui nesse vídeo são relacionados a viagens a turismo, ou seja, brasileiros que estão indo viajar para a Itália a turismo e vão ficar lá até 90 dias. Caso você ultrapasse esses 90 dias ou tenha algum outro motivo de viagem, aí você vai ter que procurar um visto específico para a sua viagem. E outro ponto que eu quero esclarecer é que sempre que a gente vai fazer uma viagem internacional, a gente começa a participar de grupos, né, no Facebook, no WhatsApp, e aí você começa a pegar experiências de pessoas que já viajaram para aquele país, começa a perguntar o que eles pedem, o que eles não pedem, e aí vem aquele monte de achismo, né, de gente falando, para mim não pediu nada, para mim pediu isso ou aquilo, e aí fica essas informações aí soltas, né, sem ter uma fonte oficial, e por isso que todas as informações que eu falo aqui, eu coloco o link na descrição do vídeo de onde eu busquei essas informações. Normalmente eu vou nos sites dos consulados oficiais, né, embaixadas, lá vão ter todos esses requisitos, né? Então, quando você for fazer sua viagem, eu sempre recomendo que você consulte as condições atualizadas do que está acontecendo, né? Talvez você está vendo esse vídeo aqui numa data mais pra frente, usa ele como referência, mas vai lá na descrição do vídeo, consulte os links e faça a sua própria pesquisa, porque pode ter tido algum tipo de alteração. E ainda relacionado, né, a comentários de pessoas que falam, você está falando que precisa disso, aquilo, mas na verdade eu fui e não me pediram nada. Ótimo, gente. Tem muita gente, né? A maioria das pessoas, na verdade, vai passar pela entrada no país e vão fazer ali poucas perguntas e vai ser suficiente para entrar, ter seu passaporte carimbado. Porém, se você é questionado de algumas questões e você não tem aqueles documentos para comprovar ou não tem uma argumentação clara do que você está fazendo ali, o motivo da sua viagem, isso pode ser um motivo para você ser negado na entrada no país. E com essas pessoas também que eu quero falar, né? Porque às vezes as pessoas vão completamente despreparadas para uma viagem internacional e existe, né, alguns documentos, algumas exigências do país. Então, é por isso que esse vídeo tem esse caráter informativo, para que você se prepare adequadamente e faça uma viagem tranquila. Então vamos começar, estou aqui na tela do site do Ministério de Relações Exteriores da Itália e tem aí um questionário que você faz para saber se você precisa do visto ou não. Então aqui fala, né, o visto para a Itália, você precisa de um visto? E aí tem algumas instruções de utilizar, mas é bem facinho. Basicamente ele vai perguntar aqui, qual que é a sua nacionalidade? Você coloca Brasil, o país que você reside permanentemente, né? Então se você estiver residindo no Brasil, você coloca aqui. Se não for essas suas respostas, você vai colocar de acordo aí com o que você está vivendo, né? Se você não mora no Brasil, coloca o país que você vive. A duração da sua estadia que você pretende, né? Então repara aqui que tem duas opções, até 90 dias e mais de 90 dias. Basicamente, eu já vou te antecipar a resposta, né? Os brasileiros podem ficar até 90 dias na Itália, então é por isso que vai ter essa opção de mais de 90 dias. Porque se você for ficar mais tempo, aí vão ser outras exigências. Mas aqui o nosso objetivo é falar da entrada a turismo, então eu vou colocar aqui até 90 dias e o motivo da sua estadia. Repare que aqui você vai ter turismo para visitar famílias e amigos, negócios, adoção, barará, vão ter outros motivos. Então, essas duas primeiras aqui, ó, turismo e turismo, visite famílias e amigos, vão ser os mesmos requisitos de entrada. Eu vou colocar aqui turismo, mas se você estiver indo visitar sua família, algum parente que mora lá, ou até um amigo, vai ser a mesma resposta. E aí você coloca aqui para ver a resposta. E aí vai ter o resultado. O que falou lá? Ao entrar na Itália, as autoridades de fronteira podem solicitar a você que apresente documentos que justifiquem os motivos e a duração de sua estadia na Itália. Já vamos falar mais detalhado sobre isso. Fala que você não precisa de um visto de entrada para entrar na Itália e você poderá entrar na Itália com seu passaporte válido por pelo menos 3 meses após a data programada da partida do espaço Schengen. Portanto, você viu lá no site oficial, as informações são bem claras e simples. Eu coloquei um resumo aqui na tela, a gente vai aprofundar um pouquinho em algum desses pontos para você saber quais documentos de fato você vai precisar levar para comprovar aqueles requisitos. Então, basicamente, o motivo da viagem é turismo ou visitar amigos e familiares, os requisitos vão ser os mesmos. Os brasileiros não precisam de visto para viagens de até 90 dias, num período de 180 dias. Como que funciona isso? Se você vai entrar lá na Itália ou qualquer outro país do espaço Schengen, vai carimbar seu passaporte e vai ter a data de entrada. Você pode ficar até 90 dias.
dias. Então vamos supor que você entrou no dia 1º de janeiro para facilitar a nossa conta. Você vai poder ficar 90 dias, então o mês de janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro. Quando é em abril, você tem que sair do espaço Schengen, né? Porque vai parar aquela contagem de 90 dias. Quando você vai poder retornar para a Itália ou qualquer outro país do espaço Schengen, depois que acabar um período de 180 dias. Então, se você entrou no dia 1º de janeiro, você vai ter que esperar e ficou 90 dias, né? Você vai ter que esperar 6 meses para entrar novamente. Então, quando você poderia fazer isso? A partir de julho. Aí vamos supor que você ficou só um mês no espaço Schengen, aí você foi, sei lá, para a Inglaterra, ficou lá um tempo na Inglaterra. Eu posso voltar para a Itália ou para qualquer outro país do espaço Schengen? Pode. Por quê? Porque você ficou só um mês, você tem 2 meses ainda naquele intervalo de 180 dias que foi contado no dia 1º de janeiro, quando você deu entrada no país. Ah, fiquei 2 semanas, voltei pro Brasil. Aí passou, sei lá, 4 meses, eu quero voltar pra Europa, lá na Itália ou qualquer outro país. Você pode? Pode, porque você está dentro desse período de 90 dias. Lembrando que seu passaporte tem que estar válido por pelo menos 3 meses da data que você pretende sair do país, fique muito atento a isso. Lá também falou que as autoridades podem solicitar que você apresente a documentação para comprovar ou justificar os motivos da sua viagem. Como que funciona isso, né? Lá ele não dá os detalhes de quais documentos, mas quando a gente consulta outros consulados de outros países ali da Europa, vai ter mais claro essas informações. E basicamente, você que está viajando a turismo ou visitando um amigo ou familiar, você vai ter que comprovar, né? Através de uma reserva de um hotel, dos locais que você vai ficar, que de fato você vai viajar a turismo. Então você está indo para Roma, tem a reserva do seu hotel ali de Roma, de Milão, sei lá para onde você vai, tem essas reservas já em mãos. Caso você esteja indo para a Itália para visitar um amigo ou algum familiar, você pode solicitar uma carta convite. O que é isso, né? É um documento em que a pessoa que vai te receber, ela vai declarar que você vai ficar hospedado na casa dela e também que ela pode arcar com as despesas financeiras da sua viagem. E aí na Itália, né, no site ali do consulado de Brasília, você consegue ver um modelinho que, na verdade, não chama carta convite, é uma declaração de garantia econômica e ou de moradia. Vou colocar aí na tela como que ela é. É um modelinho que você pode falar para a pessoa que vai te receber, preencher e assinar. Ela tem que declarar ali, né, sob pena da lei, né, caso você vai se tornar ela vai se tornar responsável por você durante a sua estadia lá. Então, é esse modelinho que você pode utilizar lá para quem está ingressando na Itália. Outro documento para justificar o seu motivo de viagem, né, a turismo no caso, é a sua passagem de retorno. Veja bem, se você está indo visitar a Itália a turismo, vai passear, você pretende voltar para o seu país de origem, né? Ou seja, você não pretende ficar por lá. E você tendo a sua passagem de retorno ao Brasil, você está comprovando aí a sua intenção de voltar ao Brasil. O itinerário também é muito importante para você justificar a sua viagem a turismo. Quando o oficial te perguntar o motivo da viagem, você responder que é turismo, ele pode ali te questionar outros pontos, como quais cidades você pretende ir, quais hotéis que você vai ficar hospedado em cada cidade, o que você pretende visitar nessas cidades. E aí o itinerário vai ser isso. O que eu faço? Eu levo uma pastinha de viagem, eu tenho essa daqui, e ali eu vou colocando todos esses documentos que podem me ser solicitados na imigração. Então eu tenho aqui, ó, a minha passagem de volta, eu tenho reservas de ônibus ou trem aqui, ó, por exemplo, é uma reserva de ônibus que eu vou fazer de uma viagem para outra. Se você reservou o trem, você pode colocar ali. Outra coisa legal, eu tenho um roteiro. Eu, inclusive, tenho o meu roteiro da Itália. Esse eu tenho no celular. Você pode apresentar no celular também. E aqui no roteiro é um roteiro completo na Itália, ó, dos locais que eu vou visitar. Se você tiver interesse, inclusive, no roteiro meu da Itália, por Roma, por Florença, região da Toscana, Milão, Veneza, o melhor da Itália, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É mais um documento aí para você ter como itinerário de viagem. Enfim, é tudo que vai comprovar e justificar que você está indo viajar a turismo. Outra exigência para entrar na Itália e demais países do espaço Schengen é ter um seguro de viagem com cobertura mínima de despesas médicas hospitalares de 30 mil euros. Como que funciona isso? Você está indo viajar para um país estrangeiro, lá você não tem cobertura médica, então esses países, né, exigem que você tenha esse seguro, porque caso aconteça alguma coisa com você, o Estado não vai ser responsável por você e aí você vai ter como arcar com essas despesas. Como pode ficar muito caro, né, uma visita a um hospital, fazer uma cirurgia de emergência, qualquer outro motivo, aí você tendo esse seguro,
você mostra ali para o oficial que você está coberto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você contratar o seguro de viagem. É um site que eu utilizo, lá ele coloca você pode cotar em várias seguradoras, você coloca lá o seu destino, pode colocar a Europa, a data da viagem, preenche seus dados, ele vai cotar várias seguradoras e o melhor custo-benefício. Todos eles ali que eles vão te mostrar já tem as coberturas mínimas exigidas na Europa, então qualquer um que você contratar já vai estar valendo. Então leve isso, porque além de garantir ali que você vai comprovar esse documento na imigração, vai te garantir tranquilidade na viagem, caso alguma infelicidade, né, ocorra com você e precise de uma emergência, você vai estar coberto. E eu tô falando muito sobre espaço Schengen aqui nesse vídeo, mas talvez você não saiba o que significa, né? Basicamente, gente, o espaço Schengen é uma área de livre circulação dentro da Europa. Foi feito um acordo com 26 países, que são esses aí que eu listei. A Itália faz parte desse acordo. E uma vez que você entra em um país dentro do espaço Schengen, quando você muda de país, faz uma viagem em países que pertencem a essa área de livre circulação, não existe mais processo imigratório. Então, basicamente, quando você entra na Europa, em algum desses países no espaço Schengen, você vai fazer o processo de imigração no país que você está entrando. Então, a Itália, né, como eu disse, pertence ao espaço Schengen. Então, se você chegou na Itália e depois você quer ir para a França, aí quando você faz a viagem para a França, não vai ter mais esse processo de imigração. Outra coisa, se você está indo para a Itália, seja seu destino final, mas você vai ter conexão em algum outro país do espaço Schengen, o seu processo de imigração vai ser no país de conexão. Então vamos supor que você comprou um voo para Roma com conexão em Lisboa, em Portugal. O seu processo de imigração vai ser em Lisboa. Então tudo isso que eu estou te falando vai acontecer lá em Lisboa, no aeroporto de Lisboa. Basicamente você tem que seguir as regras de entrada no país do seu destino final. Então por mais que você vá entrar em Lisboa, as regras de entrada que você tem que cumprir, as exigências, é o da Itália. Tá ok? Esclarecido isso, vamos aí para o último ponto para você justificar o seu motivo de viagem a turismo, e é os recursos financeiros. Quanto eu preciso levar de dinheiro para entrar na Itália? Repare que lá no site que a gente fez a consulta não tem um valor específico, um valor mínimo de exigência para a entrada na Itália. Mas isso não quer dizer que você não precisa comprovar os recursos financeiros. E aí o que eu faço para ter uma referência de quanto que eu preciso levar para a Itália para fazer a imigração? Como eu já falei lá do espaço Schengen, a gente pode utilizar esses países como referência. Quais valores eles exigem para a entrada? Quando a gente entra lá no site do Consulado da França, de Portugal, da Espanha, entre outros países do espaço Schengen, a gente consegue ver esses valores. Cada país tem uma regra de comprovação de valores. Eu coloquei aí de 3 países que a gente pode utilizar de referência. A França, por exemplo, você precisa comprovar 65 euros por dia caso você já tenha as suas reservas de hotéis feitas, ou 120 euros caso você não tenha hotel reservado. Em Portugal, você precisa comprovar um mínimo de 75 euros quando você entra no país, mais 40 euros por dia. Então vamos supor que você vai ficar lá em Portugal por 10 dias. Aí você precisa 40 euros vezes 10, 400 euros, mais os 75 euros da entrada. Então, 475 euros. A Espanha, ela usa como referência o valor do salário mínimo. Então, eles utilizam que você tem que ter pelo menos 10% do salário mínimo por dia. Se eu não me engano, o salário mínimo lá na Espanha hoje está em torno de 1.050 euros. Então, você precisaria ali, né, por cerca de 105 euros por dia. Então, gente, repare que varia, né? Cada país vai ter uma regra. Então eu acho que o da França é bem razoável, 65 euros por dia, quando você já tem a reserva do hotel. Não tem a reserva, aí na faixa de 100 euros por dia eu acho bem tranquilo para você ter o mínimo ali para você poder fazer a sua reserva do seu hotel, a sua alimentação, pagar o transporte ali para você usar o metrô, mudar de cidade. Ou até mesmo para você comprar passeios, né? Você vai para Roma, né? Você vai querer visitar o Coliseu, o Fórum Romano, a Capela Sistina. Então ali já cobre esses valores. E como que você pode comprovar os recursos financeiros ali na imigração? Uma forma é levar o dinheiro em espécie. Você vai lá numa casa de câmbio aqui no Brasil, compra euros, né? Chega lá, você vai estar com dinheiro, o que eu não recomendo, porque além de você pagar muito caro nessas casas de câmbios, né? Eles cobram taxa de câmbio muito alta, câmbio turismo, que é lá nas alturas, não é seguro, né? Porque você vai estar carregando todo esse dinheiro durante a sua viagem. Uma parte você vai ter que deixar no hotel, outra parte você vai levar ali durante o seu passeio. Não é legal levar dinheiro. Uma alternativa a isso é você levar numa conta internacional, numa conta global.
Eu, por exemplo, tenho a minha conta da Nomad, que é essa daqui, ó. É muito bacana porque, primeiro, que você tem um aplicativo, você baixa ele na loja de aplicativos do seu celular, ó, tá com a luz dando reflexo ali, mas você vai ter tudo na sua mão, ali vai ter o saldo da sua conta no momento da imigração, caso seja solicitado, você mostra que você tem o dinheiro, os recursos suficientes na sua conta, você transfere o dinheiro do Brasil, né, de real, você faz uma TED para essa conta em poucos minutos, ou seja, não tem que ficar indo em banco, em casa de câmbio, gastando tempo com isso. A conta é totalmente gratuita, basta baixar o aplicativo ali da Nomad na loja de aplicativos do seu celular, você vai abrir ela, em poucos minutos faz o cadastro, com cerca de 2 dias já é aprovado, e aí você já pode transferir o seu recurso. Inclusive, se você utiliza meu código de convite na hora que você abre a conta, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, você pode ganhar até $20 depois que você faz a sua primeira transferência. Então mais um motivo aí, já que a conta é de graça e ainda você ganha um benefício, né, ainda pode utilizar ela para imigração, é a forma que eu acho mais inteligente, mais econômica de viajar, né? Você vai ter taxa comercial, que é a menor possível, não cobra aquele IOF de 6,38% dos cartões de crédito, também é um baita benefício, o IOF dela é de 1,1%, então só aí você tem uma economia de 5,28% em qualquer transação que você fizer, além, né, do câmbio comercial que eu já falei. Então vale bastante a pena, é essa forma que eu faço todas as minhas viagens internacionais, ela é aceita em mais de 50 países, inclusive os países lá da União Europeia, do Reino Unido, Estados Unidos, África, Oceania, até aqui no Brasil, na América do Sul, tem vários países que aceitam, então todas as suas viagens daqui pra frente você vai ter esse recurso aí na palma da sua mão, muito prático de fazer sua viagem e muito mais seguro, sem ter que ficar carregando aquele monte de dinheiro. Outra informação importante relacionada à imigração na Itália e visto de entrada é o ETIAS. Eu não sei se você já ouviu falar, mas daqui a um tempo vai ser obrigatório preencher um formulário eletrônico autorizando a sua viagem. O ETIAS, gente, é um sistema europeu de informação e autorização de viagens. Ali, todos os países da Europa vão começar a solicitar que você preencha um formulário. Esse processo é online e esse formulário vai te dar a autorização de isenção de visto. E a partir dele você vai receber por e-mail, depois que você preenche. Está previsto ali que o preenchimento seja em torno de 15 minutos, você já consegue preencher. Recebe essa confirmação também em poucos minutos no seu e-mail. Alguns outros países já adotam esse sistema parecido, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Você já preenche algo parecido. Nós, brasileiros, preenchemos para entrar nesses países e aí vai ser similar na Europa. Preencheu, vai chegar no seu e-mail de autorização. Você vai ter, esse documento vai ter uma validade de 3 anos, está previsto, e provavelmente vai ter uma taxa que deve ser em torno de 7 euros para você preencher esse formulário. E aí você vai viajar até mais tranquilo porque você já vai ter essa autorização. Então o processo migratório vai ser um pouquinho melhor porque você já vai sabendo mais ou menos que foi autorizada a sua entrada. Chegando lá, pode ser negado por algum outro motivo, né? Não é uma garantia 100% de que você vai entrar, mas é uma autorização prévia. Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez já esteja implementada essa questão aí do ETIAS, mas ela está prevista para novembro de 2023, então ainda vai ter um tempinho da data da gravação desse vídeo. Agora que você já entendeu quais são os documentos exigidos ali no processo de imigração na Itália, vamos falar um pouquinho das minhas experiências, quais foram as perguntas que me fizeram das vezes que eu tive que entrar lá pela Itália. Eu já fui para a Itália 3 vezes, uma eu já estava na Europa e 2 vezes eu passei pelo processo de imigração lá na Itália mesmo, em Roma. Foi tranquilo o processo, vai ali, entrega o passaporte, me perguntaram o motivo da minha viagem, eu falei, né, turismo, eu estava de férias da empresa, perguntaram onde que eu ia ficar, e aí eu falei, né, Roma, o hotel, aquilo que eu já tinha falado, né. Não me chegaram a pedir para eu apresentar o documento. Eu já tive outras vezes em outros países, como por exemplo, em Lisboa, eu já tive que apresentar as reservas do hotel, já tive que apresentar reservas do trem, né? Teve uma vez que eu estava indo de Lisboa para Coimbra, ele pediu para ver se eu tinha a reserva do trem. No Reino Unido, né? Eu já mostrei aqui em outros vídeos, né? Quando eu entrei em Londres, é uma das imigrações aí mais exigentes, mais chatinhas. Eu tive que mostrar todo o meu itinerário de viagem, aí eu peguei, né, a minha pastinha, igual eu falei pra vocês, ali eu tinha todas as minhas reservas dos hotéis, dos passeios que eu ia fazer, e não que você precise ter tudo, tá, gente? Porque muitas coisas durante a viagem a gente acaba decidindo ali na hora, mas o que você tiver planejado já deixa ali impresso. Outra questão importante, né, com relação ao idioma. Quando a gente faz a imigração na Itália, por exemplo, eu não falo italiano, então eu fiz todo o meu processo em inglês. Os oficiais todos falam inglês, então é bem tranquilo. Agora, se você não fala nem italiano nem inglês,
Aí, mais uma vez, eu te recomendo levar a pastinha com tudo impresso. Porque se ele te fizer algumas perguntas ali e você não fala o idioma, fala, né? Eu vou falar, I don't speak English, don't speak Italian, no parlo italiano. E aí você apresenta. Se ele te fazer algumas perguntas, coloca no balcão ali a sua pastinha, ele vai ver que você tem tudo impresso, vai ver sua passagem, o seu hotel, e aí vai ser mais do que suficiente para você ter um processo de imigração tranquilo, e aí ele vai carimbar seu passaporte e tudo tranquilo. Então é basicamente isso. Normalmente fica ali na base do diálogo mesmo, algumas perguntas você responde, e caso eles solicitem que você apresente algum documento, né, comprove ali no aplicativo do celular igual o recurso financeiro, aí você mostra, mas normalmente eles não perguntam. Quando começam a ficar um pouco mais desconfiado, né, de que você pode estar falando alguma informação que não é verdade, aí eles podem começar a apertar um pouquinho mais. E aí eu recomendo, né, que você nunca minta para o oficial de imigração, sempre fale a verdade, porque a partir do momento que você entrar em contradição, aí vai ser quando eles vão te pegar e provavelmente não vai ser legal a sua experiência. E por último, um item muito importante que eu levo em todas as minhas viagens internacionais é meu chip de internet. Esse chip aqui eu compro no Brasil, ele chega na minha casa e eu já viajo conectado. E é muito bacana, gente, porque na imigração ali, caso você precise consultar algum documento no celular, fazer alguma consulta, você estando conectado ali já te ajuda. Além do que, para sair do aeroporto, pegar um Uber, consultar metrô, durante a viagem ali, fazer uma pesquisa dos locais que você quer visitar, restaurantes que você quer visitar, a internet é um grande facilitador. Você mantém o número do seu WhatsApp, consegue ali comunicar a família de que você chegou, tranquilo, com segurança. Então, é um item que não falta na minha viagem. Tem desconto aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Entra pelo link que na página final vai ser aplicado o cupom Vai com Bruno e aí você vai ter um desconto bem bacana para poder viajar tranquilo e sem perrengue. E se você gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar aquele like, te convido a se inscrever aqui no canal. Confira a playlist da Itália. Lá tem vários vídeos sobre aeroporto, passeios, tudo aí para o seu planejamento de viagem que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma ótima viagem para a Itália. A gente se vê no próximo vídeo.